Bom, vamos falar agora de escrituração. Nós vimos lá que a escrituração é uma técnica, né, utilizada pela contabilidade. É uma técnica que consiste em registrar todos os fatos contábeis em ordem cronológica, né? Então, a gente vai falar sobre os livros contábeis daqui a pouquinho. Essa escrituração se dá no livro diário. Diário significa que todo dia eu preciso realizar a escrituração. Tudo que ocorre numa empresa precisa ser registrado no livro diário. Então, a escrituração é a técnica que consiste em registrar em ordem cronológica os fatos contábeis de uma entidade. Utiliza o método das partidas dobradas, que para cada débito precisa ter um crédito correspondente, né? O total de débitos precisa ser igual ao total de créditos, tá? A escrituração é feita através dos lançamentos contábeis. O lançamento contábil é o ato de executar a escrituração, não são sinônimos. A escrituração é uma técnica que tem formalidades próprias e ela é realizada através de lançamentos contábeis, tá? E quais são os elementos essenciais do lançamento contábil, né? Na prática, eu preciso ter local e data, tá? Ou seja, por ser diário, né, todo dia, preciso colocar a data, né, o local onde está sendo realizado o lançamento, o histórico do lançamento, o valor e as contas, ou a conta debitada e creditada. Então, esses 5 itens são essenciais, podendo adicionar mais um, que é o código da operação. Porque como hoje em dia a gente utiliza sistema integrado, parece ser mais fácil todo lançamento que eu fizer gerar um código. E se tiver que buscar por esse histórico, não buscar pelo lançamento, e sim buscar pelo código, que ele já me traz o lançamento completo. Então, são elementos essenciais do lançamento contábil. Bom, fórmulas de lançamento. Aqui é um bizuzinho que a gente faz. Basicamente, existem 4 fórmulas para lançamento. A gente chama de 11, 12, 21 e 22. Né? O que seria isso? 11. Um lançamento contábil de primeira fórmula requer uma conta devedora e uma conta credora. Tá? Lançamento de segunda fórmula, a gente chama de 12, mas aí ficar atento, eu botei até um asterisco para isso. Uma conta devedora, 2 ou mais contas credoras. Por que eu estou falando isso? Anderson, se tivesse uma devedora e 3 credoras, seria segunda fórmula. Ou seja, botei 2 ou mais. Pô, Anderson, mas isso já caiu em prova já? Já caiu em prova, conceito disso. O lançamento de segunda fórmula exige obrigatoriamente uma conta devedora e 2 credoras? Não, 2 ou mais. Terceira fórmula, 21, 2 ou mais devedoras e uma credora. Quarta fórmula, 2 ou mais devedoras e 2 ou mais credoras. Vou dar exemplos aqui, né, utilizando também o nosso quadrinho aqui. Lançamento de primeira fórmula. Comprei estoques de mercadorias por R$100 mil a prazo. Então aqui, ó, compra de mercadorias, R$100 mil a prazo. Pergunta: quantas aplicações de recursos eu tenho? Apenas umas, né? Que é quem? Mercadoria. Mercadoria não é ativo? Aumenta por débito. Então, débito na conta estoque de mercadoria pelo valor de 100 mil. Paguei à vista? Paguei a prazo. A origem não é o passivo? Né? Ou seja, então o passivo, natureza credora, aumenta por crédito. Então, crédito na conta fornecedores. Todos concordam com isso aqui? Beleza? Lançamento de primeira fórmula. Lançamento de segunda fórmula. Comprei mercadorias por R$100 mil, 50% à vista, 50% a prazo. Pergunta que não quer calar. Quantas aplicações de recurso eu tenho aqui? Só uma, que é o quê? Estoque de mercadorias. Estoque é ativo,
aumenta por débito. Agora, quantas origens eu tenho? Duas, né? Duas origens. A primeira origem vai ser o caixa, né? O caixa ou banco, certo? Você sai o dinheiro do caixa, sai o dinheiro do banco, ou seja, caixa ou banco, conta de natureza devedora e que vai diminuir por crédito. Ela aumenta por débito e diminui por crédito. Então, a conta banco, a conta caixa, recebe um lançamento a crédito de 50 mil. Entretanto, a outra origem é justamente o passivo. E o passivo vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar. Vai aumentar lançamento a crédito de 50 mil. Então, reparem aqui que eu tenho duas, né? Foram duas contas que receberam lançamentos credores. A redução do ativo é credor e o aumento do passivo é credor. Por quê? Neste momento, o banco foi origem. Vocês concordam? Né? Foi origem. E o fornecedor também é origem. Então, a origem tem que ser o quê? Creditada. Ok para vocês aqui? Beleza? Tá? Então, essa aqui é a primeira fórmula. Segunda fórmula. Terceira fórmula. Compra de mercadoria por 100 mil e veículo por 60 mil à vista. Pergunta o que é lá? Quantas aplicações de recurso eu tenho? Duas. Ou seja, eu tenho dois ativos diferentes. Todos concordam? Né? Então aqui, ativos aumentam por débito. Então, débito na conta estoque de mercadorias, 100 mil reais, e débito na conta de veículos de 60. Quantas origens eu tenho? Uma só, né? Que foi à vista, né? Que foi quem? A conta caixa ou conta banco, né? Conta caixa ou conta banco é devedor, mas diminui por crédito aqui. Todos concordam aqui com esses lançamentos? Ok? Não? Agora, quarta fórmula. Compra de mercadorias, 100 mil reais à vista e de veículos, 60 mil reais a prazo. Quantas aplicações de recurso eu tenho? Duas, né? Mercadorias e veículos. Então, duas contas debitando. Todos concordam? Estoque de mercadorias, 100 mil reais. E aqui, veículos, 60 mil. Quantas origens? Duas. Parte à vista, parte a prazo. Então, o parte à vista é o banco que está diminuindo o saldo, certo? Banco, 100 mil reais. E o restante a prazo. Então, vai ser um financiamento, vamos pensar assim, né? Então, gera um passivo, passivo aumenta por crédito. Lançamento de quarta fórmula. Ou seja, 2 e 2. Agora, poderia ser 3 e 3, 5 e 5, não há problema nenhum em relação a isso. Tá? Isso aí é indiferente. Tá? A questão é a seguinte, eu só tenho esses 4 tipos de formas de lançamento. Fala. Na verdade, o lançamento é o retrato da escrituração. Né? Porque a escrituração é uma técnica, né? Que ela é justamente aplicável através do lançamento. Porque a escrituração tem as formalidades, né?
Ou seja, os lançamentos em ordem cronológica, eu tenho os livros que eu vou ter que registrar, então tudo isso implica na escrituração. Existem umas formalidades, né? Mas o lançamento é o que de fato, né, move as contas devedoras e credoras aqui. Neste contexto aqui, foi um fato gerador só, houve uma compra só, vamos imaginar aqui, foi uma compra só. Mas poderia ser fatos isolados. Eu comprei num dia mercadorias 100? Oi? Aham. Sim, sim. Sim, sim. Então, nesse momento aqui, foi um fato gerador só. A empresa considerou... Oi? Vamos imaginar que eu tenho o mesmo fornecedor o que acontece? Vocês concordam aqui que eu posso comprar veículos com duas finalidades? Para vender e para usar? Então vamos imaginar que seja um veículo para revenda. A revenda é estoque, entendeu? Então comprei veículos para duas finalidades, né? Então ficou no mesmo... Isso, tá? Assim, não tem restrição aqui, né? A questão é só para exemplificar, né, que cada tipo de lançamento pode envolver, né, um tipo de fórmula diferente. Eu poderia aqui ter 5 tipos de ativos diferentes pagando, né, de uma forma só, né? Só quis mostrar aqui essas possibilidades, né? Então, ou seja, qualquer tipo de lançamento estará dentro desses 4 formatos. Por isso que a gente bota 11, 12, 21 e 22, só para vocês terem isso um pouco mais em mente. Mas lembrando que não é restrito a 2, tá? É 2 ou mais. Tudo bem para vocês? Tá? Porque aí fica mais fácil de lembrar, tá? Na verdade, não, na verdade, o que acontece? Concurso pode tudo, né? Concurso pode tudo. Não estaria errado se no lançamento viesse crédito em banco. Não, crédito em caixa. Mas ele não poderia ali ter colocado como opção a conta banco. A não ser que ele fale que a compra foi feita à vista através de cheque ou através de transferência, né? Aí ele precisa restringir mais para eu ter a certeza que é banco. Se ele bota conta caixa, mas não informar a conta banco, também está certo, né? Ou seja, assim, porque enunciado de prova pode tudo, né? Claro, evidente, né? Agora, na prática, dificilmente você vai pagar 100 mil reais à vista, assim, em dinheiro espécie. A não ser os deputados aí, né? Senador, político, né? Que andam com maletas e tudo mais. Mas normalmente o que você faz é um TED, né? Uma transferência e tudo mais. Então, normalmente é conta banco. Mas nada impediria de ser conta caixa. Agora, ele só não poderia colocar como outra opção conta banco. Pô, porque aí ele fala assim, caraca, e aí? A não ser que ele faça compra à vista através de transferência. Compra à vista através de cheque. Aí eu tenho certeza que é conta banco. Beleza? Tá? Tudo bem aqui por enquanto, gente? Oi? Isso, cada fato contábil gera as suas devidas contabilizações, né? São fatos diferentes. Fatos diferentes. Isso. Cada fato contábil pode gerar qualquer tipo de fórmula aqui. Por exemplo, a gente vai falar depois sobre venda de mercadorias. A venda de mercadorias, ela obrigatoriamente ela gera um fato de quarta fórmula. Por quê? Porque, na verdade, ela envolve a venda, a baixa do estoque, obrigatoriamente, e os impostos. Então, assim, falou de venda de mercadorias, obrigatoriamente tem quarta fórmula aqui. Então, ou seja, cada fato tem a sua particularidade, né? Que a gente vai avançando aqui depois do almoço com os assuntos que a gente for colocando. Mas, por enquanto, assim, para vocês fazem sentido aqui esses lançamentos? Tá? Deixa eu ver aqui agora. Um ponto importante é o seguinte. Então, depois eu falo sobre isso quando eu falar de livros fiscais aqui. Mas, de qualquer forma, existe uma interpretação técnica que trata de escrituração. Está tendo material de vocês aqui. Tá? É a ITG 2000.
É uma interpretação técnica que trata dessas formalidades aqui da escrituração contábil, incluindo as formalidades dos livros contábeis, né, dos livros fiscais, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, minha pergunta é o seguinte: bom, o lançamento contábil, como qualquer outra atividade, pode ter erros, né? Pode conter erros. Né? E como é que eu faço para corrigir, né? Para retificar esses erros, né? Então eu tenho aqui algumas técnicas para isso, tá? Então, correção, né, de escrituração, erro de escrituração e correções. Bom, então, segundo a própria ITG 2000, quando ocorre algum erro de escrituração, eu posso utilizar 3 técnicas, tá? Estorno, transferência e complementação. No que consiste o estorno? Todo mundo já teve alguma coisa estornada na vida, né? A todo momento isso ocorre, né? Alguma compra, tudo mais. O estorno, na verdade, ele implica em anular integralmente o lançamento anterior. Então, basicamente, eu tenho 2 lançamentos no estorno. Um para anular e o outro para acertar. Tá? Então, ou seja, o estorno, né, anula integralmente, né, o lançamento anterior e envolve obrigatoriamente 2 lançamentos. Vamos imaginar aqui que eu tenha informado a compra de mercadorias a prazo desta forma aqui: débito em mercadorias, crédito na conta banco. Tá errado, não tá? Porque, na verdade, não era para ser conta banco. Isso aqui é para ser conta fornecedores. Então, né, ou contas a pagar, né? Então, no estorno, eu tenho 2 lançamentos. Um para anular esse lançamento aqui e outro para acertar. Só que aí, o que acontece? Quando eu anulo o primeiro, eu inverto as contas. Que para anular uma conta devedora tem que ser o quê? Lançamento a crédito. E para anular uma conta credora tem que ser um lançamento a débito. Então, o primeiro lançamento aqui, ó, ficaria o inverso, né? Débito da conta banco, de 10 mil, e crédito da conta mercadoria, de 10 mil. Todos concordam com isso? Se eu for botar o razonete aqui, ó, que vai ficar mais claro, olha o que eu tenho. Eu tenho mercadoria, eu tenho banco, então aqui tem 10 mil e aqui tem 10 mil. Então, quando eu estorno, olha o que eu tenho aqui, ó, mercadoria creditei em 10 mil e banco debitei em 10 mil. Então, eu estornei, zerei aqui, tudo bem para vocês? Então, o segundo lançamento seria o lançamento de acerto. Mercadoria 10 mil, crédito, fornecedores de 10 mil reais. Então, ou seja, eu teria aqui novamente os 10 mil. E aqui agora eu abro a conta fornecedores em 10 mil reais. Tudo bem para vocês aqui? Beleza? Então, o estorno envolve obrigatoriamente 2 lançamentos. Um para anular e outro para acertar. Agora, a segunda técnica de transferência
é considerado um estorno parcial. Porque, sinceramente falando, eu precisaria estornar totalmente o lançamento? Não, eu só poderia ajustar quem? A conta que está errada, não é isso? Se a mercadoria está certo, para que eu vou mexer na conta mercadorias? Então, só mexo aqui na conta banco. Então, na transferência, né, o lançamento a ser feito, vou botar aqui, ó, isso aqui é no estorno, né? Ou seja, na transferência, eu vou fazer justamente o seguinte, ó, eu debito o banco para zerar e credito quem? A conta fornecedores. Nem preciso mexer na conta mercadoria. Vocês concordam com relação a isso? Então, como é que ficaria essa brincadeira aqui? Ó? Seria isso aqui, ó. 10 mil. Aí aqui eu acerto. Vou botar aqui, ó. Fiz errado aqui o banco, zerei e acertei com o fornecedor. Um lançamento só. Todos concordam aqui? Mais fácil, né? Mais tranquilo, né? E a complementação, que pode ser positiva ou negativa, as contas estão certas, mas eu errei o valor. Então, por exemplo, eu coloquei indevidamente débito em banco de R$ 1.000, errei aqui, né? E coloquei, perdão, débito mercadorias, desculpa aqui, mercadorias, R$ 1.000 e fornecedor de R$ 1.000. Ou seja, as contas estão certas. O que está errado são os valores. Aí o que eu vou fazer? Complemento. Débito de mercadorias de 9 e crédito de fornecedores de R$ 9.000. Então eu teria isso aqui, ó. Aqui jamais eu teria colocado a conta banco. Aqui eu botei 1.000. Aqui eu botei 1.000. Aí eu adiciono com mais 9 aqui. Mais 9 aqui. Anderson, e se eu coloco 11 ao invés de 1.000? Errei também, né? Eu só inverteria o lançamento com a diferença. Então, por exemplo, porque aqui, essa aqui é complementação positiva, né? E qual seria a complementação negativa se eu boto 11, né? Aqui, ó, débito de mercadorias de 11 e fornecedor de 11. Eu teria que inverter esses lançamentos, débito de fornecedor de 1.000 e crédito de mercadoria de R$ 1.000. Ok aqui para vocês? Tá? Então, são as técnicas para corrigir lançamentos contábeis. Seria importante, seria importante. Seria importante. Por mais que, se for transferência, eu até consiga visualizar que é, mas é importante. Referente à retificação de lançamento, através de transferência da conta X, né? Seria importante no histórico eu evidenciar isso. Tá? Tudo bem aqui em relação a erros? Essa parte é tranquila, né? Assim, dentro do que já foi dado até agora, né? Deu uma sossegada, né? Vamos agora para os livros, né? E depois a gente fala sobre balancete. Importantíssimo esse assunto, balancete, tá? Perguntas aqui até o momento? Tranquilo? Show de bola. Esse, se não me falha a memória, esse é o maior capítulo, tá? Assim, o maior assunto aqui. Só esse cara tem quase 100 páginas, né?
Então vamos lá, meus queridos. Bom, a escrituração contábil ela exige algumas formalidades, né? Então, assim, existem livros, né, registros contábeis a serem feitos em livros específicos. Claro que por conta da tecnologia, esses livros acabam sendo escriturados digitalmente, né? Eu vou... de novo, gente. Pô, né? Eu vou armazenando essas informações no meu sistema integrado e depois vou imprimindo ou vou gerando PDFs, né? Enfim, poucas empresas têm o livro mesmo, aquele preto antigo, né? Não que não possa existir, a ideia é vendido, mas os livros, na maioria das vezes, são digitais. Então, os principais livros que costumam cair mais em prova, né? Livro diário, livro razão e livro caixa. O livro diário é justamente onde a empresa escritura cronologicamente, todos os dias, todos os fatos que ocorrem na empresa. Para fins de legislação, ele é chamado de livro obrigatório, com exceção às microempresas, né, empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais. Então, olha que interessante. É obrigatório para todas as empresas, exceto as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedoras individual, né, que estão no regime de tributação chamado Simples Nacional. Imagino que a maioria de vocês já ouviu falar nisso, que é um regime de tributação que, em tese, seria mais simplificado, mas de simples não tem nada atualmente, né? Que o faturamento é com base no lucro, perdão, com base na receita e com base na atividade a ser exercida pela empresa. Tá? Então, existem alíquotas específicas para cada atividade e para cada nível de faturamento. Então, ou seja, embora seja obrigatório, esses 3 grupos aqui de empresas não são obrigados. Então, não deveria ser chamado de obrigatório, né? Mas, para a prova, considera-se obrigatório, de uma maneira geral, contanto com essas exceções aqui. É chamado de principal porque eu preciso registrar todos os fatos contábeis. Não deixo passar nenhum, né? Vou botar aqui, ó, todos os fatos. E cronológico é porque todos os dias, né, eu preciso lançar no livro diário, tá? O livro diário abastece o livro razão. Então, olha que interessante, como é que funciona o processo contábil? O diário abastece o razão, porque o razão já é o quê? A segregação das contas individuais para mostrar os seus saldos. Mas ela retira as informações do diário. Aqui no diário tem todas as contas, e no razão eu só individualizo essas contas, né? Então, o livro diário abastece o razão, que esse razão vai abastecer o balancete, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, o livro razão, a princípio, é considerado facultativo, com exceção das empresas que tributam pelo lucro real. Então, a nossa legislação tributária, ela fala o seguinte, ó, somente empresas de lucro real são obrigadas a elaborar o razão. Aí o que acontece? Na prática, meus amigos, eu sugiro que todas as empresas tenham o livro diário razão. Porque se eu não tenho razão, como é que eu vou montar meus balanços, né, os meus saldos? Né? Não faz nem muito sentido isso. Né? Chamado de livro principal, porque todos os fatos de todas as contas são registrados e, na verdade, eu mostro os saldos finais de cada conta aqui no livro razão. Né? Então, ou seja, agora, um ponto importante. Se a banca vier citando a tal ITG 2000, para essa interpretação técnica, tanto o diário quanto a razão são obrigatórios. Só que a ITG ela não tem força de lei. Então, ou seja, se não citar a ITG 2000, equivale ao que está na lei. O que está na lei né, na legislação tributária é, cara, microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, não é obrigado a ter a escrituração do livro diário. Então, a gente seguiria essa lógica. A lei é maior que a interpretação técnica, né? E no livro razão, somente as empresas de lucro real. Mas se for citar a ITG 2000, os dois seriam obrigatórios, tá? E o livro caixa é justamente
para quem não tem a obrigação de fazer o diário, nem o razão. Ou seja, só que só tem uma exceção. Porra, não tem exceção ainda? Tem. O microempreendedor individual. Então, ou seja, o microempreendedor individual não tem ainda a obrigação de realizar a escrituração em nenhum livro contábil. Ainda. Tá? Então, as empresas de pequeno porte, as microempresas, se não fizerem diário nem razão, vão ter que fazer o livro caixa obrigatoriamente. Tá? Agora, e as empresas que fazem livro diário razão, podem fazer livro caixa? Claro que pode. Até sugiro. Justamente para controlar o seu caixa. Até porque essas empresas têm uma demonstração contábil chamada de demonstração dos fluxos de caixa. Né? Apesar que com a razão, se eu controlar bem a razão da conta banco e da conta caixa, talvez não tenha necessidade aí do livro caixa. Né? Então aqui são os livros contábeis, né, e as suas respectivas obrigatoriedades. Existem outros livros, tá? Dependendo do porte da empresa. Por exemplo, empresas que mantêm estoques de mercadorias ou de insumos, matérias-primas, precisam obrigatoriamente ter livros de entradas e saídas de mercadorias, porque elas compram por nota, vendem por nota, né? Livro de inventário. Alguém já participou de inventário? É ruim demais, né? É horrível, né? Rapaz, eu trabalhei muitos anos na Casa Granado, né? Vocês conhecem a Casa Granado? Uma empresa centenária, né? Empresa centenária. E de uns anos para cá, os produtos da Granado são caros. Hoje em dia, né? São produtos para presente e tudo mais, né? Cara, quando a gente fazia inventário, aí depois nós contratamos uma empresa, né? Na verdade, eu acompanhava o inventário, a galera do estoque lá fazia a contagem. Porra, aí tinha os insumos. Pô, o cara ia pesar os insumos. Porra, aí o abençoado lá pesava na primeira contagem 1,1 kg. Aí tinha que fazer a segunda, né? Pô, 1,3 kg. Eu falei, cacete. A terceira, 1,250. Eu falei, puta que pariu. E como é que faz agora? 3 contagens, as três erradas. Aí começava a zona lá. Não, vamos considerar a última. Eu falei, pô, cara, mas a última tá... Cara, era um saco isso. Aí contratamos uma empresa especializada para fazer isso. O inventário é muito ruim, muito ruim. E detalhe, normalmente o inventário é feito o quê? À noite ou final de semana, né? Porra, aí você deixava tudo pronto, aí chegava lá uma caixa de um produto durante o dia, ninguém dava entrada naquilo, aí o cara já abria a caixa, já tirava, botava no estoque, aí já descacetava o estoque com 2 horas do inventário feito, cara. Eu falei, cara, inventário é uma situação muito complicada, mas é essencial. Oi? Algumas pessoas chamam de balanço, né? Mas é inventário, né? É supermercado. Supermercado está em balanço, né? Isso é inventário. É a contagem física, né? Dos itens, né, que estão no estoque. É muito ruim, gente. É muito ruim. Né? E, enfim, mas é necessário. Né? Tem empresa que faz com uma regularidade absurda. Porque são itens muito importantes. Porque o estoque é a riqueza da empresa, né? Se a gente for parar a pensar, o estoque é a riqueza da empresa. Não, com certeza, com certeza, com certeza. Mas algumas empresas têm um ritmo de inventário a cada 3 meses, ela faz e tudo mais, né? Outras deixam para fazer uma vez ao ano, né? Enfim. E de outros livros, né? De empresas de capital aberto, que tem livros específicos para ações e tudo mais, né? Mas, sem dúvida, os que mais caem em prova são esses 3, tá? Bom, os livros requerem formalidades, né, para serem apresentados. Eu não posso apresentar de qualquer maneira, né? Então, tem as formalidades extrínsecas, que são as formalidades externas, e as intrínsecas, que são as internas. O que seriam formalidades extrínsecas? Posso pegar rapidinho aqui? Vamos imaginar que isso aqui seja um livro contábil, tá? Então, eu preciso encaderná-lo, se for o caso, registrar na junta comercial, ter a assinatura do contabilista responsável, do responsável pela empresa, né? Então tem toda uma formalidade para que ele seja apresentável, né, de uma forma tranquila. E as formalidades, obrigado. E as formalidades intrínsecas seria o que está dentro do livro, ou seja, respeitar o quê?
o idioma nacional, a linguagem contábil, sem rasuras, sem emendas, né? Em ordem cronológica. Então, é respeitar o que está sendo feito dentro da escrituração, né? Ou seja, com base na ITG 2000. Então, tem as formalidades de apresentação do livro, que é a externa, e as intrínsecas, que são as internas, é justamente o conteúdo daqueles livros. Tudo bem para vocês aqui? Beleza? Tá? Nesse sentido, a gente está começando a montar aqui o processo contábil. Ou seja, tudo começa na escrituração do livro diário, o livro diário abastece o livro razão, e o livro razão abastece o balancete, que é o nosso próximo assunto aqui. Tudo bem para vocês, por enquanto? Tá? Bom, eu acho que dá pra... Não, eu vou finalizar o assunto, que a gente faz as questões, que aí já fica mais fácil. Alguma pergunta até aqui? Querem tirar alguma dúvida? Tranquilo? Fala de balancete, né? Então, é um assunto importantíssimo. Vai tomar todo o quadro também aqui, o balancete, porque eu vou montar um e a gente vai aqui se emocionar juntos aqui. Vocês vão ver um balanço aqui montadinho, né, através do balancete. Bom, o balancete não é uma demonstração contábil obrigatória, mas é um relatório essencial, ao meu ver, que as empresas precisam fazer. Por quê? Vocês concordam que a escrituração não utiliza o método das partidas dobradas? Os débitos e os créditos precisam ser iguais? O balancete, ele vai me mostrar se de fato os débitos e créditos estão batendo. Se o balancete identificar diferenças de saldos, vai ter que procurar onde está o erro. Senão vai dar problema no fechamento do balanço. Não vai bater o balanço. Tá? Então, muito importante o balancete. Vamos falar sobre ele agora aqui. Bom, meus amigos, então balancete de verificação é um relatório gerencial, não é obrigatório, que evidencia se o método das partidas dobradas está sendo atendido pela entidade, ou seja, se o somatório de débitos iguala-se ao somatório de créditos. O intuito do balancete é verificar a igualdade matemática de débitos e créditos. Não significa, porém, se a empresa está debitando e creditando da mesma quantidade de valores, então se o balancete mostra que os débitos têm 1 milhão e os créditos têm 1 milhão, todos os lançamentos contábeis estão corretos. O balancete não tem essa intenção, porque às vezes eu posso trocar caixa por banco e os dois são débitos. Então vai bater débito. O que não vai bater é o saldo certinho, porque na verdade eu inverti.
Então, o balancete ele mostra se o método das partidas Petrobras está sendo atendido. Ele não tem o intuito de analisar se todos os lançamentos estão corretos. Isso aí eu vejo em outras situações. Né? Não é obrigatório. Tá? Se for para fins externos, precisa da assinatura do contabilista responsável. Analisa a igualdade matemática entre débitos e créditos. E eu posso produzir balancete de 2, 4, 6 ou 8 colunas. Vou mostrar a diferença aqui para vocês. Tá? E algo importante, a empresa pode apresentar em qualquer período. Diariamente, semanalmente, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente. Por quê? Não é o quê? Obrigatório. Agora, claro e evidente, se ela tem uma frequência de elaboração, sugere-se que pelo menos seja mensal. Mensal, pelo menos, te dá uma base de comparação. Né? Agora, pode fazer isso diariamente, quinzenalmente, para ela tanto faz. Tá? Bom, no que consiste o balancete de 2 colunas? Basicamente, saldo final devedor, saldo final credor. Ou seja, eu tenho a conta aqui que o saldo final ou vai ser débito ou vai ser crédito. Se for banco, vai ser o quê? Débito. Se for fornecedor, vai ser o quê? Crédito. É isso. Nosso exemplo vai ser de 2 colunas aqui, tá? Para fins didáticos. 4 colunas. Olha a diferença já aqui, ó. De 4 colunas, o saldo inicial ou é devedor ou é credor. Então, é uma coluna ou para débito ou para crédito. Movimentação, 2 colunas, débitos e créditos, e saldo final ou devedor ou credor. Repare, então, que ele economiza aqui, né? Colunas, né? Não faz muito sentido, mas existe a possibilidade. 6 colunas. Já faz um pouco mais de sentido, né? Saldo inicial ou débito de um lado e crédito no outro, se for, 2 colunas. Movimentação, se for débito do lado esquerdo, crédito do lado direito. E saldo final, débito e crédito. Então eu tenho 2 colunas para cada. Parece fazer mais sentido essa aqui, né? Mais bonitinho, né? Ó, tem de 8 colunas. Falei, porra, Dani, sai de sacanagem, 8 colunas, 8 colunas. Saldo inicial. Movimentação do período. Resultado da movimentação. E saldo final. O que seria o resultado da movimentação? Vamos pensar aqui na conta banco. Se houver saldo, obrigatoriamente tem que ser o quê? Devedor. Aí começou com 1.000, por exemplo. Aí ela pode ter movimentado recursos a débito e a crédito, certo? Então, vou botar aqui, ó, 5.000 aqui e 4.000 aqui. Então, 5.000 menos 4.000, resultado de 1.000. Então, iniciou com 1.000, somou com mais 1.000, saldo final, R$2.000. Ela gera um pouco mais de informação. Então, quanto mais colunas, mais informações ela gera aqui. Tá? Por isso, por que você está falando isso? Tem questão que envolve conhecimento disso, teórico? Tem. O balancete de 4 colunas, ele te dá a informação de saldo inicial, devedor e credor,
movimentação, devedor e credora, e final, devedor e credor? Não, esse é o de 6 colunas. Porra, até isso precisa saber, Anso? Precisa. Mas ressalto, para fiscal, eles cobram pouco isso, menos frequência. Ele vai te cobrar o seu definir o que é devedor, o que é credor. Então, assim, ó, balancete de verificação X. 7 contas devedoras, 5 credoras. Ele vai te falar isso, para você definir quantas contas devedoras ou credoras eu tenho. É mais fácil fazer isso, né? Isso aqui de saber 2 colunas, 4, 6, não é algo recorrente em carreiras fiscais, tá? Mas é bom vocês saberem que existem todos esses tipos de balancete. Ok para vocês aqui? Tirando foto ali, ó. Que eu vou montar agora um balancete de verificação e mostrar aqui o processo de apuração do resultado para depois chegar no balanço patrimonial. A gente vai ficar emocionadíssimos aqui juntos. Vai ser lindo agora. Eu coloquei os desenhos no material? Oi? Coloquei não? Mas alguém tirou foto aí? Aí puderem compartilhar no grupo? Vou botar aqui, ó. Vou brincando com algumas contas aqui, vocês vão me falando se é devedor ou credor, tá? Até pra gente fortalecer. Conta banco é conta de ativo ou passivo? Ou PL? Ativo. Se tiver saldo natureza, devedor. Então, eu vou botar aqui, ó, 78 mil reais. Capital social pertence a qual grupo? Patrimônio líquido. Se houver saldo, é o quê? Credor. Máquinas. Ativo, né? Se houver saldo, devedor. Depreciação. Sozinha é o quê? Despesa. Logo, se tiver saldo, devedor. Depreciação acumulada. Que tipo de conta é? Redutora do ativo. Se tiver saldo natureza, credora. Então vai ser aqui, ó, 20 mil reais, porque é justamente a despesa de 20 e acumulada de 20 mil reais. Beleza? Salários, se vier sozinho é o quê? Despesa. Salários a pagar. É conta de passivo. Então, se tiver saldo, tem que ser o quê? Credor. Venda de mercadoria. Isso é o quê? Receita. Se houver saldo, obrigatoriamente, credor. Aqui vai uma conta nova, que ela é importante, que a gente vai tratá-la com mais ênfase posteriormente. Toda vez que eu vendo mercadorias, eu preciso dar baixa do meu estoque. Então, quando eu vou apurar o lucro da venda de mercadorias, eu tenho uma conta chamada custo de mercadoria vendida.
Tá? Porque acontece, se eu compro estoque por 50 e vendo por 100, né, eu tive o lucro de 50. Mas como é que eu apuro esse lucro? A receita menos o estoque que foi vendido. Então esse cara aqui é representado por essa conta aqui chamada de CMV, que a gente vai falar mais sobre ela um pouco mais à frente. Então esse cara aqui se equipara a uma despesa. Então toda despesa, se houver saldo, tem que ser o quê? Devedor, né? Fornecedores. Esse cara é o quê? Passivo. Se houver saldo, natureza credora, né? Clientes. Clientes toda vez que eu vendo a prazo. Então esse cara, qual é a classificação dele? Ativo, né? Então ativo. Se houver saldo, devedor, né? Beleza aqui. Não vou fazer com muitas contas não, tá? Então, social já está aqui, né? Aqui na frente. Vou botar aqui imposto a recolher. Se eu tenho imposto a recolher, esse é um passivo. Tá? O imposto a recolher é sempre um passivo. Beleza? Toda vez que tiver essa a recolher, a pagar, é tudo passivo. Tá? Se eu estivesse falando somente de imposto sobre vendas, é despesa. Tá? Então, imposto a recolher é um passivo. Se houver saldo, credor. Acho que por hora tá bom. Opa! Sim, sim. Eu estou fazendo um quadro diferente aqui. Ah, sim. É o PCLD, vão ter as duas, né? A despesa e a conta redutora. Né? Assim como a depreciação, né? A despesa e a conta redutora, né? Isso, referente a essas vendas a prazo aqui, ó. Tá? Bom, não deve bater aqui, aí eu ajusto aqui em algum lugar, né? Por exemplo, eu tô com muito crédito em relação a débito, já percebi isso já. Então aqui eu tenho 180 mais 20, 200, 500, 530, mais 44, né? Então 530 mais 44 vai dar 574, certo? Né? 200, 500, 530, 530 mais 44, 574. Se alguém conseguir conferir aí para mim, agradeço. É isso, né? Aqui está menos com certeza, né? Pô, por que eu botei 78? Eu vou botar 80 aqui, pô, vai ficar me dando trabalho aqui também. Vou botar 80 aqui. Vou botar 20 aqui. Pô, fala sério. Tô me dando trabalho aqui? Eu tô... 80, 180, 200, 230, 230 mais 140, 370, né? 370. Então, para chegar aqui tem que ter 204, certo? 204, né? Deixa eu botar mais uma conta aqui no ativo. 204, né? Vou botar estoques. Ativo. 204 mil. Então, vou ter 574. 574. Reparem que eu tenho aqui no balancete contas patrimoniais, contas de resultado e contas redutoras, porque o balancete tem que ter todas as contas, ok? Todas as contas. Primeiro passo, apurar ou segregar as contas de resultado, para eu fazer quem? A apuração do resultado do exercício, beleza? Esse é o primeiro ponto. Então, olha que interessante. Essa conta aqui é uma conta transitória, que vai reunir somente as contas de resultado, de receitas e despesas.
despesas. Vocês concordam que para eu chegar nesse momento, por exemplo, na conta de depreciação, chegou a 20, eu teria que ter um razonete de depreciação com saldo 20. Vocês concordam? Salários, um razonete com saldo de 30, não é isso? Esse CMV com saldo de 90 e a receita com o saldo aqui de 300. Todos concordam com isso? Quando eu faço a migração dessas contas para essa conta transitória, eu teria que fazer lançamentos para finalizar cada razonete. Porque nós falamos que as contas de resultados são transitórias, elas se encerram a cada exercício. Então, por exemplo, dá 2 exemplos aqui para a gente visualizar. Por exemplo, salários. Qual é o salário contra salários? 30. Não é isso? E o salário da conta venda de mercadorias? De 300. Não é isso? Como esses caras são conta de resultados, eles precisam ser o quê? Zerados ao final de cada exercício, certo? Então, para eu zerar uma conta de salários, que é despesa, lançamento a crédito nesse cara. E ele vai para onde? Para o ARI. E a receita? Como é que eu zero uma conta credora? Fazendo lançamento devedor. Então ele vai para onde? Para o ARI. Então isso vai acontecer também com a depreciação e também com o CMV. Então, se a depreciação, qual o saldo aqui? 20, né? 20. E o CMV, 90. Então, ou seja, eu zero aqui, vem para cá, zero aqui, vem para cá. Então, reparem que as contas de resultado foram o quê? Zeradas. Não me serve mais para nada. Por quê? Porque agora quem me importa é o quem? A apuração, resultado do exercício. Aqui eu vou apurar se teve lucro ou prejuízo. Tudo bem para vocês aqui? Beleza? Tá? Então vamos lá. 300 aqui. 90 mais 20, 110, mais 30, 140. 300 menos 140 vai dar o quê? 160. 160 foi lucro ou prejuízo? Lucro. Lucro do período. Lucro do período. Então esse lucro vai fazer parte da onde? Do PL, vai lá para o balanço patrimonial. Aí eu vou montar agora quem? Depois eu faço uma DRE bonitinha e tudo mais, que a gente vai falar sobre isso amanhã. Vou montar agora o meu balanço patrimonial. Somente com as contas patrimoniais agora. Né? Então, por exemplo, banco, valor de 80. Clientes, né? Clientes, valor de 50. Estoque, valor de 204. Aí eu tenho lá as minhas máquinas, no valor de 100. Não posso esquecer de quem? Da depreciação acumulada, né? No valor de 20. Repare que ela vem reduzindo o valor da máquina. Então, de ativo foi, né? Morreu. Lá no passivo, o que eu tenho aqui? Salários a pagar no valor de 30, né? Tenho lá fornecedores de 32, né? Impostos a recolher no valor de 12. No PL eu tenho capital social no valor de 180 e agora o lucro do período. Agora é o seguinte, para ele migrar para cá, eu preciso fazer o quê? Lançamento a débito nesse cara e crio aqui uma conta chamada de resultado do exercício, que esse cara aqui vai fazer parte da conta patrimonial. Então, trouxe para cá, trouxe para cá. Então, esse resultado do exercício, né, que é o lucro, resultado do exercício que é o lucro, de 160.
Vamos ver se vai bater, né? Pra gente aqui ficar emocionado. Então vamos lá, ó. 80 mais 50, 130. 130 mais 204, 334. 334 mais 100, 434, perdão. Menos 20, 414. Então vamos lá. Aqui eu sei que dá 340. Então tem que ter mais 74 aqui em cima, né? Aqui, ó. 30 com 32, 62, mais 12, 74. Pô, isso é lindo demais, gente. Isso é lindo demais, porra. Não é possível. Não é possível. Vocês não estão apaixonados por isso? Não é possível. Hã? Perdeu a fome? Mas quando você gosta muito, fica apaixonado, você perde a fome mesmo. Isso é paixão, cara. Isso é paixão. Hã? Mas isso não é tão assim, né? É aos poucos. As coisas vão aos poucos, né? Então, assim, o balancete ele serve para isso, tá, galera? Porque, por exemplo, se eu tô com débito maior que crédito, vai dar merda. Não vou fechar o balanço, né? Agora, claro e evidente que, por exemplo, se eu... Aí o macete, porra, se eu classificar indevidamente uma conta no balancete, vamos imaginar aqui que eu botei indevidamente a depreciação acumulada desse lado. Então, vocês reparem aqui que vai ficar menos 20 e aqui vai ficar mais 20. Então, aqui daria 594 e aqui 554. Bastaria diminuir e dividir por 2 para vocês verem o valor da diferença. Tá? Ah, mas se for mais de uma conta, é a mesma coisa, só que aí você vai ter que analisar duas contas, não mais uma. Né? Então, são alguns macetes aqui para a gente fechar esse cálculo certinho. Tem bancas que falam de 2 balancetes. Tá? Na prática, isso não é muito comum, não. Tá? O que seria 2 balancetes? Vocês concordam que aqui eu tenho contas patrimoniais de resultado e redutoras? Eu segrego as de resultado, faço e depois jogo o restante no balanço. Por conservadorismo, eu poderia fazer um segundo balancete, continuando com as contas patrimoniais, mais o lucro do período. Mas não tem necessidade. Na prática, mas as bancas falam desse segundo balancete, até coloquei no material de vocês, desse possível segundo balancete. Tá? Mas na prática é pouco provável. Porque se o cara já bateu lá, débito e crédito, já segregou o que aconteceu no resultado, irmão, a diferença vai bater quando você jogar para o balanço. A não ser que tenha alguma coisa operacional, né? Que faça isso indevidamente. E aí, gente? Perguntas? Conseguiram visualizar para que serve o balancete? Ok? Acho que esse negócio está me dando dor de cabeça, que está muito apertado. Oi? Fundamental. Por isso que eu falei ontem que o problema da contabilidade não está nos cálculos. Está na interpretação, né? Exatamente. Então, foi isso que eu falei, que a dificuldade maior inicial de vocês vai ser essa. Então, você vai ficar aqui batendo, falando de contas, até vocês enjoarem isso. Porque essa é a parte mais difícil da contabilidade geral. Avançada envolve outras dificuldades. Sim. Sim, sim. Não obrigatoriamente um do lado da outra, tá? Assim, né? Isso. Como assim? Ah. Zero ela, isso. Zero ela. Isso. Na verdade, as bancas, às vezes, vêm com essa questão dos 2 balancetes. O que é o segundo balancete? Para mim, já basta um balancete só, porque aqui tem conta de resultado, patrimonial e redutora, beleza? Expurguei daqui o que era resultado, achei o resultado, achei os 160, então transitei com as que ficaram pro balanço, mais os 160 do resultado. Beleza, morreu. O que seguiu o segundo balancete? Na teoria, eu faria um novo balancete
com as contas patrimoniais, os resultados já morrem, e acrescentaria aqui o lucro para bater débito e crédito de novo. Só para fazer uma segunda checagem. Né? É confirmação da confirmação. Trabalha mais. Né? Então, teoricamente, poderia ser feito isso. Na prática, quase ninguém faz. Tá? Bom, então a gente consegue aqui matar os exercícios desse capítulo. Caramba, tá pressionando aqui. Eles estão em qual página mesmo, hein? 200 e... Paramos na quarta, não foi? Então vamos lá. 5. O balancete de verificação deve ser obrigatoriamente elaborado a cada mês a partir das informações extraídas do livro Razão. Certo ou errado? O problema está na palavra obrigatoriamente. Tá? De fato, ele é extraído através das informações do Razão, mas não é obrigatório. Então, por isso está errado. 6. Em função do regime de competência, apenas deve ser considerado como despesa o valor do aluguel do imóvel que tenha sido pago no próprio exercício. Ou seja, competência envolve efetivamente questão de pagamento? Não. Ou seja, por competência, ele vai reconhecer o fato gerador. Se ele pagou no exercício, ótimo, mas se ele também não pagou, problema. O fato gerador ocorreu no ano anterior e eu vou pagar no outro. Então, a competência é o fato gerador. Então, não necessariamente é o que eu pago no próprio exercício. Então, também isso está errado aqui. Tá? 7. A escrituração contábil deve ser executada mesmo com a ausência de documentos de origem externa ou interna, contanto que estejam presentes elementos que comprovem ou evidenciem os fatos contábeis. Certo ou errado? E aí? Aqui ele fala o seguinte, ó. Para eu ter escrituração contábil, eu preciso necessariamente ter documentos? Não. Essência sobre a forma. Ou seja, se eu tenho um fato que justifique o lançamento, eu não sou obrigado a ter um documento que comprove aquilo. Tá? Nós falamos ontem, né? As obrigações, inclusive, elas são divididas em obrigações formais e as não formalizadas. Ou seja, a empresa pode dar uma declaração pública em que ela vai começar a reflorestar um monte de árvore aí, fazer ações ambientais, ações sociais, mas que não precisa de documento. Ela divulga essa informação só, cria expectativa válida. Já posso reconhecer? Posso. Ela gera um passivo, ela já é uma obrigação de fazer. Tá? Então, a essência sobre a forma, não necessariamente preciso de documentos para ser realizados. Preciso ter um fato concreto, obviamente. Eu preciso ter uma essência ali para fazer o registro contábil. Ok para vocês? Tá? Então, essa aqui está certa. 8. São formalidades extrínsecas dos livros a assinatura pelo profissional da contabilidade, regularmente habilitado, e a autenticação em registro público competente. Certo ou errado? Oi? Não, essa está certa. Tá certo. O intrínseca seria o quê? O conteúdo do livro. Ou seja, não, a assinatura pode ser digital, inclusive, hoje em dia. Se a gente for parar a pensar, né? Pode ser digital. Né? Então, Então, assim, a assinatura pode ser digital. Então, ela vem só a autenticação do cara, né? Certificado digital. Então, ou seja, essas formalidades de assinatura e de autenticação não fazem menção com a escrituração efetivamente realizada. O intrínseca é o quê? Eu contabilizar em ordem cronológica, sem erro, sem rasura, em linguagem contábil, moeda corrente, né? Tem a ver com a própria escrituração, né, de uma maneira geral. Oi? Com os lançamentos, né, mesmo, né? Então, perdão aqui. Então, são formalidades extrínsecas, né, essa assinatura e a autenticação em registro público competente. Julgue o item que se segue relativo à escrituração contábil. O registro de aqui... Essa certa. Está certo. 9. O registro da aquisição de mercadorias, parte à vista e parte a prazo, com a ocorrência de encargos financeiros relevantes, desconsiderados efeitos tributários, exigirá a utilização de mais de 4 rubricas contábeis e poderá ser realizado mediante o lançamento de segunda fórmula.
que vocês acham aqui? E aí? Essa 9 aqui, eu até coloquei ela, não vou dizer indevidamente não, porque a gente vai falar sobre esse assunto logo após esse capítulo. Quando eu falo de encargos financeiros relevantes, eu falo de juros, certo? E aí o que acontece? Só que aí o juro ainda não é despesa. Lembra que eu falei que no momento do fato gerador ele não é despesa ainda, mas ele vai ser despesa mais à frente. Então olha como é que fica esse lançamento contábil e o impacto no balanço, que vai ser até uma deixa para a gente começar a falar dos lançamentos contábeis de diversas operações. Vamos imaginar aqui o seguinte. Eu compro mercadorias por R$100.000, 50% à vista, 50% a prazo. Então aqui eu dou 50 mil, só que aqui, nesse a prazo, o fornecedor fala assim, ó, tu vai pagar 10% de juros. Então aqui, na verdade, eu pago o quê? 55. Então, olha que interessante, por mais que eu pague 55, a minha mercadoria precisa ser o custo a valor presente. Ou seja, eu comprei algo que vale 100, mas eu pago um pouco mais, ok para vocês? Então, qual é a principal origem de recurso aqui? Perdão, qual é a principal aplicação de recursos? Mercadorias. Valor de 100. Vou deixar em aberto aqui o outro débito, tá? Para a gente dar deixa para o próximo assunto, tá? 50% à vista. Então significa que eu saí do caixa ou do banco com quanto? 50%. O fornecedor até me deixou pagar o restante a prazo, só que ele me cobra juros. Falei, meu irmão, inflação aí tá alta, eu não vou vender a prazo sem cobrar nada. Então o cara tá me cobrando quanto aí? 55. Repare que tem uma diferença de R$5.000 aqui, não tem? Que são quem? As despesas financeiras que eu vou reconhecer futuramente. Enquanto eu não reconheço, vai entrar uma conta linda, maravilhosa, nova para vocês, né, redutora do meu passivo aqui, chamado de encargos financeiros ou despesas financeiras a apropriar ou a transcorrer. Porra, pessoal, que diabo de conta é essa? Não aconteceu ainda o reconhecimento da despesa financeira, mas ela precisa ser uma redutora da conta fornecedores. Por quê? Se vocês forem olhar o balanço disso, olha como é que fica a transação, né? O impacto no balanço. Eu tenho a mercadoria no valor de 100, eu vou ter aqui o fornecedor de 55. Aqui eu vou ter os encargos financeiros a transcorrer no valor de R$5.000. Eu vou ajustar aqui, porque aqui teve saída de caixa, né? Então tem que ajustar aqui para fazer algum sentido isso, tá? Capital social de 100 mil. Então aqui o caixa, o banco, né? Com 50, porque já saiu 50 aqui para eu pagar. Só para fazer, né? Então, ou seja, de fato eu vou pagar quanto para o fornecedor? 55. Daqui a, sei lá, botar aqui, ó. Daqui a 3 meses. Só que esses 5 mil aqui são juros que eu vou reconhecer mês a mês. Porque quando o cara me cobra R$5.000 de juros, ele fala o seguinte, ó, a taxa de juros que eu cobro é 2% ao mês. Então, como você vai me cobrar, vai me pagar daqui a 3 meses, todo mês eu reconheço a despesa financeira. Então, ou seja, essa conta aqui de encargos financeiros a transcorrer é uma conta, redutora do passivo. Até o reconhecimento da
despesa financeira. Então, esse cara aqui é redutora do passivo. Porra, Anderson, mas não entendi por que essa conta está aqui ainda. Porque eu preciso, ao mesmo tempo, evidenciar que eu tenho uma dívida de 55, mas se eu fosse quitá-la hoje, eu pagaria o quê? 50. Eu preciso evidenciar o valor presente daquela operação. Eu devo o cara 55, mas se eu fosse quitar hoje, eu quitaria por 50. A contabilidade me exige essa informação. Por mais que eu não reconheça a despesa financeira ainda de 5, eu preciso demonstrar que se eu quitasse hoje, eu não pagaria esses 5 mil reais de juros. Mas como a transação inicialmente teve 5 mil reais de juros, eu preciso informar a dívida cheia. E diminuindo das despesas financeiras, eu volto aos 50 mil reais aqui. 50 mil reais saiu do caixa, 100 mil reais é a mercadoria. Anderson, tá, mas com o passar do tempo, como é que eu reconheço essa despesa financeira? Vamos imaginar que no primeiro mês eu reconheça R$ 1.500 de despesa financeira. Só para título de exemplo mesmo. Ah, passar do primeiro mês, mês 1, vou registrar R$ 1.500 de juros. Então, eu vou diminuir o quê? R$ 1.500 dessa conta aqui. Se essa conta é devedora, eu recebo o lançamento do quê? Credor nela, encargos financeiros a transcorrer de 1.500, e aí sim reconheço uma despesa financeira ou despesa com juros. Ou seja, se é despesa, obrigatoriamente o quê? Devedora. No valor de 1.500. Tá, e qual é o impacto no meu balanço disso? Vamos lá. Esse cara diminui em quanto? 1.500. Ele desce para o quê? 3.500. E essa despesa, considerando que eu não tive receita, gera um prejuízo de quê? De 1.500. Vai continuar batendo os dois lados aqui. No segundo mês, a mesma coisa. No terceiro mês, a mesma coisa até baixar essa conta. Então, é desta forma que se contabiliza juros na contabilidade. Tá? Pode parecer coincidência, mas eu coloquei esse cara aqui porque vai ser o nosso próximo assunto. A gente vai falar sobre isso direto depois do nosso almoço. Tá? Contabilização de operações que envolvem juros. Beleza? Tá? Então, todos concordam aqui que no caso aqui vai ser um lançamento de quarta fórmula? Beleza? E ele afirmou que seria o quê? De segunda fórmula. Então, está errado. Ok para vocês? Beleza? Reparem que está começando agora a ficar mais complexo, né? Começando a esquentar, né? Então, depois do almoço aí, eu vou até comprar chocolate para vocês. Deixa eu ver quantos tem aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Não, sério mesmo, vou comprar. Vou comprar. Para mantê-los ativos aí. Oi? Agora é o seguinte. Por favor, porque aí o LAC não me pagou ainda, então eu tenho que poupar custos aqui, né? Inclusive, lá no Rio de Janeiro, né, já é um padrão meu, né, quando eu dou o curso presencial, de comprar chocolate, né? Aí lá no CRC, né, que é o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, os cursos ainda estão na fase do online, né, mas quando era presencial, eu sempre tinha 100 pessoas, 90 pessoas, né? Aí eu comprava o chocolate para todo mundo, né, assim, para todo mundo estava na lista, né? Só que tinha curso que era de segunda a sexta, né? E quando o curso era grande assim, ele podia faltar um dia. E obviamente ele faltava quando? Na sexta, né? Aí sim, ao invés de ter 100 lá, tinha 50. Só que eu levava os 100, levava os 100, só no último dia de aula. Aí o professor já sabia, e aí, professor, você trouxe quanto chocolate? Eu falei, eu trouxe 100. Ah, o senhor sabe que não vai vir 50, né? Nem 50. Eu falei, se vier até 50, 2 para cada. Agora, se vier 51, infelizmente... Aí foi muito engraçado. Aí tinha, tipo assim, 46 pessoas na sala, né? A pessoa, 2 chocolates para cada. Eu falei, não, vamos lá, vamos esperar o pessoal vir. Eu tô dando aula. Aí a aula começava às 7 horas. Aí 7h30 chegou mais um. O cara, pô, chegou mais um aí, 47, pá, não sei o quê. Aí outro chegou às 7h45. O cara, porra, 58, 48. Cara, aí deu um intervalo. A pessoa, e aí, chocolate? Eu falei, não, vou esperar o intervalo acabar. Cara, tinha 50 certinho. A aula acabava 9 horas. 8h10. Não sei o que ele foi fazer lá. Chegou o cidadão, 51. Recebeu a vibe de todo mundo lá. Porque ia ter só um chocolate para todo mundo. Aí eu voltei com 49. Por outra turma. Só veio para pegar o chocolate, o miserável, né?
Enfim. Mas sério, eu vou comprar. Vou distribuir volta de 2 horas. 2 horas começa o sono. 2 horas começa o sono. Bom, então aqui, quarta fórmula. 10ª. Em um balancete de 4 colunas, apresentam-se inicialmente os saldos existentes nas rubricas contábeis no final do período anterior, seguidos da letra D ou C, que indicam se o referido saldo é devedor ou credor, respectivamente. Certo ou errado? Essa aí é só para quem tirou a foto, né? Não, mas no material de vocês eu pelo menos informo isso. Eu informo. Ó, o 4 colunas, saldo inicial, débito ou crédito. Movimentação, débito e crédito. E saldo final, débito ou crédito. Então está certo. Ele economiza a coluna aqui, né? 4 colunas, lembra que nós falamos sobre isso? Na de 6, saldo inicial, débito e crédito. Movimentação, débito e crédito. Saldo final, débito e crédito. Nas 4 colunas, no saldo inicial e final, ele economiza. Ou é débito ou é crédito. Então esse aqui está certo. Beleza aqui? Tá? 11h37, vamos dar uma pausa para vocês almoçarem. Voltamos 1 hora, então vou dar um pouquinho mais de 1 hora aí, tá? Para a gente iniciar o nosso próximo capítulo, beleza? Ok? Show?